Queridos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Paizinho querido, Deus amado, te bendizemos, ó Pai, pela tua graça sobre nossas vidas. Te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te bendizemos, Pai querido, porque se não fosse o Senhor, não haveria a menor possibilidade de estarmos aqui. Mas estamos aqui em obediência, Pai. Estamos aqui porque amamos a palavra do Senhor. Estamos aqui porque queremos, ó Deus, aumentar o nosso nível de contato, o nosso nível de intimidade, o nosso nível de intimidade contigo, Senhor. Assim, Pai, fala aos nossos corações. Aumenta o nosso relacionamento, meu Deus, contigo, no nome de Jesus. E fala aos nossos corações agora. Continua falando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. A ceia do Senhor, ela nos dá oportunidade de bênçãos e de nós crescermos de forma espiritual. O que é importante na ceia é nós discernirmos de fato o que é a ceia e nos aproximarmos desses elementos, daquilo que estamos fazendo, com a atitude correta. Com a atitude correta. Não basta apenas saber o que é correto, precisamos ter a atitude correta. Amém? E o que devemos fazer então, para que a ceia seja bênçãos em nossa vida? Nós vamos tentar, apenas olhando para trás, o que a ceia fala para nós. Quando a gente olha para trás, o que a ceia nos diz? O pão lembra o quê? Alô, o pão lembra o quê? O corpo de Cristo, que é dado, que é partido por quem? Para quem? Por nós. O cálice lembra o quê? O sangue que foi derramado. Então, queridos, todos nós temos entes queridos que um dia morreram, e assim, a gente não quer muito lembrar daquele momento, a gente quer lembrar da pessoa em vida, mas lembrar da sua morte, ninguém quer, não é uma coisa agradável de se ter, de se pensar ou de se viver. Mas Jesus, na sua palavra, Ele nos instrui a lembrarmos da sua morte. Nós precisamos, o tempo todo, estarmos lembrando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, por onde Ele passou, o que Ele passou. Quando eu tenho essa reflexão sobre a morte de Jesus, quanto mais tempo eu levo nessa reflexão, quanto mais eu empenho a minha vida nessa reflexão, mais eu me afasto das coisas que não são concernentes à vontade de Deus, das coisas que Deus abomina, porque eu estou lembrando da morte. E a morte, apesar de ter acontecido há 2000 anos, 2000 e alguma coisa, mas essa morte ela é profética. Amém? Na própria ceia nós aprendemos que é um anúncio de que Jesus vai voltar. Então, quando nós olhamos para trás, nós nos lembramos de tudo que Ele passou, e o causador de tudo isso fui eu. Mas como, se eu nem era nascido? Se eu nem era nascido. Mas sabe, queridos, quando nós nascemos, nós já nascemos os nossos pecados e delitos. Então, devo ter a consciência pesada? Não.
porque em Jesus todos os meus pecados já foram pagos. O que eu preciso fazer? Reconhecer o sacrifício dele na cruz. Se eu não reconheço, se eu não aceito, se eu não creio, os meus pecados estão intactos. Mas se eu creio, se eu reconheço e eu faço valer o sacrifício de Jesus na cruz, então aí os meus pecados já foram lavados. Amém? Então, queridos, nós vamos estar pensando por que temos que lembrar da morte de Jesus. Temos que lembrar da morte de Jesus, porque a morte de Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Alô? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, os nossos pecados foram pagos porque um dia Jesus derramou o seu sangue por nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O justo pelo injusto. O puro pelo impuro. O santo pelo pecador. Esse foi o nosso Jesus. Amém? Então, queridos, nós precisamos lembrar porque a morte de Jesus fala, é o centro da nossa mensagem. Ele morreu por quê? Ele morreu porque ele veio. Ele veio por quê? Ele veio porque ele tinha uma missão. E que missão era essa? O homem, o mundo todo estava um verdadeiro caos, um verdadeiro desastre. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para nos redimir, para nos resgatar, para nos comprar. Outrora éramos escravos do pecado, mas em Cristo Jesus saímos desse padrão de ser escravo do pecado para sermos o quê? Servos dele. Amém? Devemos lembrar, nunca podemos esquecer a morte de Jesus pelos nossos pecados. Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando Jesus morreu, ele fez com que todos os pecados da humanidade, de uma vez só. Por que ele teve essa condição? Porque ele nunca pecou, porque ele era puro, ele era santo. Então, por ele ser puro, por ele ser santo, o crédito dele era suficiente para resgatar a nossa dívida, a dívida que era nossa. Em 1 Pedro 2,24, descarregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia.